Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. Já estamos em tempo de Quaresma 2013, tempo de conversão pessoal e de conversão social. E há 50 anos acontece no Brasil, desde 1963, ano em que eu também nasci, acontece campanha da fraternidade durante esses 40 dias da Quaresma. E esse ano o tema da campanha da fraternidade é sobre a juventude, fraternidade e juventude. E tem como lema, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então, para conversar sobre a campanha da fraternidade, sobre a juventude, assunto imprescindível na atualidade, nós temos a alegria de receber aqui no Palavra Ética, Edgar Mansur. Bem-vindo, Edgar. Obrigado a você que está nos acompanhando também. Muito obrigado por partilhar conosco esse momento. Edgar Mansur é assessor do IPJ da CNBB do Leste 2, do Instituto de Pastoral da Juventude. Edgar Mansur é formando em Serviço Social na PUC Minas. Está conosco também Laísa Silva Campos. Laísa, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Ok, Laísa é secretária do Serviço de Evangelização da Juventude da CNBB do Leste 2. Na prática, é a secretária da Pastoral da Juventude de Minas Gerais e do Espírito Santo. Sinta-se em casa, ou melhor dizendo, sinta-se no meio da juventude. Então, Edgar e Laísa, antes da gente entrar diretamente aqui no assunto da campanha da fraternidade sobre a juventude, diga para nós uma palavrinha. Quem é Edgar, além de formando em serviço social pela PUC Minas e além de ser assessor do Instituto de Pastoral da Juventude de Minas do Espírito Santo? Bem, o Edgar é um jovem, ainda jovem, né? Estamos aí na data limite, cheio de esperança, cheio de vida, que sonha com o reino de Deus, né? Que se torna realidade aqui em nosso meio. Em um reino onde todos e todas têm o direito à vida, né? Assim para a nossa juventude em especial. Diante de tantos sinais de morte que a juventude vive, esse reino tem que vir para trazer a vida para a nossa juventude. Ok. Laísa, além de ser estudante em psicologia na UFMG, né, e secretária da juventude aqui de Minas e Espírito Santo, quem é a Laísa? Então, Laísa é uma jovem também que sonha, né, com o reino de Deus aqui na Terra, né, um reino que traga vida digna para a juventude mesmo, né, que luta para isso, né, que busca, está sempre levando dignidade para os jovens, né, que muitas vezes estão ausentes com ausência de direitos, né, estão marginalizados, né, diversas coisas que assolam, né, hoje a juventude. Então a gente luta para melhoria, né? Você é Belo Horizontina? Sou Belo Horizontina. Nasceu aqui, Edgar também? Aqui. Não, Edgar é betinense. Betinha, aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Edgar e Laísa, eu pessoalmente estou muito feliz com a realização de mais uma campanha da fraternidade, porque as campanhas da fraternidade realizadas há 50 anos é uma expressão da face libertadora e profética da igreja no Brasil, né? Recordo muito bem que após a Segunda Grande Guerra, quando assim floresceu, principalmente na Europa, a chamada teologia política, quer dizer, de convidar os cristãos para serem fermento na massa, luz no mundo, né? Sal na comida, e aí veio para o Brasil, a partir desse influxo da teologia política, a ação católica, que nas décadas de 50, 60 do século passado, priorizou muito o trabalho com a juventude, né? Criou até aquelas chamadas pastorais específicas, né? Exatamente. A JAC, JEC, JIC, JOC, JUC, né? Juventude Agrária Católica, Juventude Estudantil Católica, Juventude Independente Católica, Juventude Operária Católica, Juventude Universitária Católica, né? Depois temos aí já muito a PJ, né? Pastoral da Juventude, com uma estrada de várias décadas, né? E atualmente eu tenho ouvido muito, já estou hoje com a idade da campanha da fraternidade, dentro dos 50 anos, jubileu de ouro aí, né? E muita gente tem me dito que hoje as águas estão muito complicadas, né? Não sei se que a PJ está sendo asfixiada e tudo. Então, antes de perguntar sobre esses conflitos de situação, eu pergunto como é que vocês estão
recebendo, acolhendo essa campanha da fraternidade sobre a juventude? Primeiramente, assim, é uma alegria muito grande pautar a juventude novamente, depois dos 21 anos, na campanha da fraternidade. A igreja, quando ela pauta uma temática na campanha da fraternidade, é porque algo de errado está acontecendo com essa temática. E a juventude não está fora desse processo. Nós temos um Brasil onde a massa jovem é imensa, mas também temos uma juventude ausente dos direitos. Então a igreja ela pauta a juventude e daí então cabe a nós agora, profetas e profetisas da igreja, fazer a missão que nos compete, efetivando essa campanha da fraternidade, defendendo os jovens, fazendo que os jovens eles vão além do que esse documento nos apresenta, do que também os limites do sistema capitalista limitam o jovem aí. Então é nosso papel efetivar agora essa campanha da fraternidade, tendo o jovem como protagonista, construindo um outro mundo que é possível, o reino de Deus, essa nova terra e o novo céu. É por aí, Laísa? É por aí, né? Assim, tem muitas limitações, né? O texto, às vezes ele não pauta os problemas reais, assim, né? Falta algumas colocações, né, reais dos problemas da juventude, né? Que a gente vê no documento 85, né? As grandes marcas, que é o medo de sobrar por falta de trabalho, pelo desemprego, né? O medo da violência, o medo de morrer, né? O medo de não conseguir estar conectado, né? Que às vezes pauta, mas ainda não aprofunda, né? Então acho que é um desafio para a gente saber como trabalhar esses temas, né? Como trabalhar com o jovem hoje, né? Como acolher e como fazer com que ele se torne protagonista, né? Que não é somente acolher, não é somente fazer com que ele faça parte, ele tem que estar assumindo seu papel enquanto cidadão também, enquanto sociedade, enquanto jovem, né? Que fazer parte da construção desse reino. Ok. Edgar, aqui tem em mãos aqui o manual da campanha da fraternidade, né? E aqui o texto base, né? Que nesses 50 anos ele foi gradativamente sendo construído. Normalmente vem um manual, o texto base, tem também um pequeno CD com músicas, né? E esse ano parece que a novidade só tem um hino, as outras músicas são tradicionais, né? Exato. E tem também um DVD com alguns vídeos. Tem um DVD com alguns vídeos, tem subsídios específicos, né? Para família, para jovens, para grupos de conversa, com algumas propostas de encontro, né? Tem esse material também. Agora, Laísa e Edgar, eu observo aqui, ó, a capa, né, esse aqui é o cartaz da campanha da fraternidade, né? Eis-me aqui, envia-me. Uma jovem, olhando para cima, eu pensei que ia pôr mais para a cruz aqui. Eu lembro que há uns 15, 20 anos atrás se fazia concurso entre os artistas dos grupos de jovens e tudo para selecionar um cartaz. Esse aqui não é mais obra de um artista, é fotografia, né? Eu queria que vocês me fizessem uma avaliação, né, em que termos que esse cartaz poderia ser melhor ou não. Depois também observei ao ler o texto base que eu senti a ausência aqui do método ver, julgar e agir. Assim, lendo o texto, senti também assim que há uma ênfase muito grande em convidar os jovens assim para o interno da igreja, né? E depois fala muito do jovem à internet. Qual a avaliação que vocês fazem desses subsídios para animar e cultivar a campanha da fraternidade sobre a juventude? Referente ao cartaz, nós podemos olhar o seguinte. O cartaz aborda um rosto jovem, o rosto de uma juventude, que é uma juventude de classe média, né? Então, sim, essa juventude ela não está fora do cenário das juventudes do Brasil. Mas a grande massa juvenil é a juventude negra, que estão nas periferias do Brasil. E onde que está a periferia no cartaz? Onde que está o Cristo jovem no cartaz? Essa juventude, essa jovem, ela olha tendo um belo horizonte pelo rosto dela. Mas a maioria dos nossos jovens não tem esse olhar. O horizonte da maioria dos nossos jovens, muitas das vezes, é o quê? Não há vagas. Não tenho condição de pagar a mensalidade de uma faculdade. Não tenho o carro que essa jovem do cartaz tem. Então essa juventude que tem seus direitos negados é a juventude do não. E ela não se faz presente no cartaz, sendo a maioria da juventude do Brasil.
Outra coisa, o texto. O texto ele ficou muito resumido dentro da igreja. O texto você fala, esse é o texto base, o texto né? base. O cartaz vem e nos convida, eis-me aqui, envia-me. Mas o antes de enviar-me, eu preciso ser. Eu preciso estar vivo. E qual a preocupação da igreja com essa juventude que está morrendo cada dia? Quando eu falo morrendo, em 2 aspectos. Essa questão, a juventude está morrendo naturalmente mesmo, sendo morta, às vezes no trânsito, homicídio, mas aquela juventude também que morre a cada dia, quando acorda e não tem um trabalho. Quando acorda e vê sua mãe chorando, porque o pouco do feijão que tem ali na panela, às vezes está até com bicho, mas é aquele único feijão que tem para cozinhar. Porque a farinha para misturar com o feijão, acabou. E essa juventude, esse texto base, como abordar essa juventude que morre a cada dia tendo seus direitos negados? Ô Laís, então podemos dizer, quer dizer, aqui é um cartaz e um texto básico. Não é para ser o cartaz e nem o texto básico. Podemos então, e a Pastoral da Juventude está fazendo, eu pergunto, se assim, animando a juventude a propor outros cartazes, outras imagens, para que o debate, a discussão seja mais aprofundada? Sim, está acontecendo até no Facebook, é um fato curioso, né? O pessoal tem divulgado muitos cartazes alternativos, tem feito muitos cartazes com os rostos da juventude, né? Porque não agrada realmente mostrar apenas esse rosto, apenas esse lado da juventude. A gente também pode fazer uma comparação, né, com um cartaz que surgiu em 92, que foi uma campanha da fraternidade que aconteceu. Há 21 anos atrás, né? 21 anos atrás, eu nascia nessa campanha da fraternidade. Era um cartaz que tinha um pés no chão, abrindo um caminho, abrindo um espaço, né, trilhando um caminho. Então a gente vê hoje a diferença, né, entre uma campanha que trazia o jovem caminhante, o jovem que está ali para ser protagonista, para fazer parte do caminho, para construir um novo caminho, e hoje o jovem que está, né, só de braços abertos esperando, é isso que a campanha traz, né? Vamos refletir, né? Não é o objetivo, né, assim. Ok, Laís, tá boa a prosa, mas nós vamos ter que fazer uma pequena pausa. Hoje aqui no Palavra Ética nós estamos entrevistando sobre campanha da fraternidade, sobre a juventude, Edgar Mansur, que é assessor do Instituto Pastoral da Juventude da CNBB do Leste 2, Minas e Espírito Santo, e entrevistando também Laísa Silva Campos, que é secretária do Serviço de Evangelização da Juventude da CNBB do Leste 2, Minas e Espírito Santo. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças.
Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira e você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Hoje nós estamos aqui no Palavra Ética entrevistando Edgar Mansur e Laísa Silva Campos. Estamos aqui refletindo sobre a campanha da Fraternidade 2013, que é sobre a juventude. Tema: Fraternidade e Juventude, e tem como lema: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Edgar e Laísa, o lema da campanha da Fraternidade desse ano é: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Para onde? Então, deve ser ou estão querendo que seja? Assim, a campanha mesmo, né, a partir do texto base, tem enviado os jovens para cada vez mais dentro da igreja, né, e acredito que esse não tem que ser o objetivo, né. A campanha ela vem da igreja para ganhar a sociedade, para ganhar as causas sociais, né. Então eu acho que a gente tem que ser enviado para o lugar onde está o jovem na sociedade, né. É na favela, é no baile funk, é na periferia, é lá onde acontece o duelo de MCs, né? Lá está a juventude e a gente está sendo enviado para lá. Tem jovens hoje nas drogas, tem jovens hoje com seus direitos negados, né? E para onde é que a gente está sendo enviado, né? Acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer a partir dessa campanha, né? Para onde é que a gente tem que ir, né? É para dentro da igreja ou para fora? Exatamente, Edgar. Eu recordo que em 68 do século passado, quando aconteceu a segunda conferência do Episcopado Latino-Americano, né, Medellín, que se firmou a opção pelos pobres, e depois também em Puebla, em 1979, a igreja fez a opção pelos pobres e pelos jovens, né? A opção por todos os jovens e, me parece, prioritariamente para os jovens empobrecidos. Né? Qual a análise que vocês estão sentindo hoje? Considerando a história que a Pastoral da Juventude tem, como é que está sendo o diagnóstico hoje existe só uma Pastoral da Juventude? Tem vários modelos? Como é que estamos? Então, quando olhamos a história e recordamos Puebla, eu vejo que é uma opção negada. A igreja fez a opção pela juventude, mas negou essa opção. Negou por quando a igreja se restringiu, falando que o jovem, né, era preferencial, deveria ser a centralidade das ações da igreja, mas quando o jovem ia até a igreja, a centralidade era outra. Era, né, como sempre, o padre, os bispos, os cardeais e daí se vão. Então, assim, que centralidade é essa, onde quando vai a juventude quer ser igreja, a igreja não quer ser jovem. Então, eu vejo uma negação. E daí, então, nós jovens vamos construindo a igreja que nós acreditamos, a partir da nossa realidade. A Pastoral da Juventude vem das periferias das grandes cidades, incluída dentro do corpo de paróquia, comunidade. E temos a Pastoral da Juventude Estudantil, que se articula dentro das escolas católicas, também nas escolas da rede pública, criando grupos de jovens a partir das salas de aula. É a chamada PJE. PJE. E temos a Pastoral da Juventude do Meio Popular, também surge nas periferias mais no Nordeste, com os movimentos populares da época e sociais. Então, vem a Pastoral da Juventude do Meio Popular, PJMP. No campo, surge a Pastoral da Juventude Rural, para atender... PJR, para atender essa demanda da juventude no campo. A juventude no campo sofre muito com as questões agrárias nesse país, então nós não poderíamos deixar de lado de atender essa demanda jovem que está aí no campo. Então, surge a PJR aí, para atender essa realidade. Então nós temos as pastorais da juventude no Brasil hoje. Cada um trabalha dentro da sua realidade, mas comungando com um projeto maior, que é esse projeto do novo céu e a nova terra, né? Como nós estamos sempre dizendo aqui, esse reino de Deus. Essas quatro pastorais estão, esse ano, trabalhando muito forte a partir do documento Civilização do Amor, né? E o que é Civilização do Amor? É um livro que foi lançado na década de 80, rodou a América Latina toda estudando pelos grupos de jovens, e agora estamos reeditando ele. Esse ano, 40 anos de Pastoral da Juventude, 40 anos construindo a Civilização do Amor. E daqui a pouco nós vamos abordar também outros temas a partir da Civilização do Amor. Uma questão que vamos abordar muito seriamente é a redução da maioridade penal. Sim. Laísa, agora tem também hoje assim, uma diversidade grande
no tipo de constituir os grupos de jovens? Por exemplo, tem grupos de jovens explicitamente da Pastoral da Juventude, ou da Pastoral da Juventude do Meio Popular, da Pastoral da Juventude Estudantil ou da Pastoral da Juventude Rural, e tem também o que chama de grupos de jovens de outras tendências religiosas, por exemplo, da renovação carismática? Como é que está isso? Hoje a gente tem uma diversidade muito grande de grupos, né? Nas paróquias e tudo. Existem os grupos de Pastoral da Juventude, né? Em Belo Horizonte, especificamente, a gente tem grupos de Pastoral da Juventude Estudantil, né? E existem também os outros movimentos, né? Existe encontro de jovens com Cristo, encontro de adolescentes com Cristo, os grupos de renovação carismática, ministérios, né? Diversos grupos que trabalham de formas diferentes, né? Existem grupos que às vezes trabalham da mesma forma que a gente não se dizem grupos de Pastoral da Juventude. Existem grupos que se dizem de Pastoral da Juventude, mas não trabalham na mesma linha da Pastoral da Juventude. E existem grupos que não sabem onde eles trabalham, né? Então, assim, existem uma diversidade muito grande, né? E uma dificuldade muito grande de diálogo, às vezes, assim, né? De entender um pouco como que é o trabalho do outro e como é que isso pode ser bom para mim ou não, né? Existe uma negação, às vezes é até conflituoso, né? Um grupo que trabalha de uma linha, às vezes não aceita uma forma com que a gente trabalha, né? Assim. E no fundo a diferença é quem se alia às lutas por transformação social, se alia à luta dos pobres, ou querem ficar mais internamente na igreja. Aí, onde é que está realmente o conflito maior? Tem um pouco disso, né? Tem um pouco disso de que a Pastoral da Juventude, ela tenta muito modificar a sociedade, né? A gente tem muito isso de o jovem enquanto protagonista, enquanto construtor de um outro mundo possível. E às vezes, né, os outros movimentos podem até ter uma vontade de trabalhar dessa forma, mas nem sempre conseguem atingir, assim. Às vezes é uma forma mais assistencialista, né? Ou então, assim, não conseguem abordar com a profundidade que a gente tenta abordar os temas, ou não compreendem a forma com que a gente trabalha, acho que é meio assim, né? Meio fora da igreja, né? Acha que não está na realidade do jovem. E a gente trabalha muito com a realidade, né? A gente conhece a realidade da juventude e a partir dessa realidade a gente tenta transformar, né? É a partir do jovem pobre, de que passa suas dificuldades, que a gente fala, olha, isso não está certo, não tem que ser assim, que a gente tenta modificar, né? E a gente às vezes encontra muita dificuldade no diálogo com outros movimentos. Ok. Edgar, a minha experiência está me revelando o seguinte, que, por exemplo, o movimento do Sem Terra, que luta pela reforma agrária, é basicamente liderado por jovens, né? E muitos que inclusive são ameaçados de morte e às vezes assassinados por defender luta por reforma agrária, transformação social. Acompanho também as lutas dos sem casa, dos sem teto em Belo Horizonte e algumas cidades de Minas Gerais e percebo também essa liderança de jovens, né, que participam, por exemplo, do Levante Popular da Juventude, ou de jovens que são universitários, né, da UFMG, dos vários cursos de história, de pedagogia, de psicologia, né, direito e tudo, e que estão lá solidários com os sem casa, com os sem terra e tal. E sinto nessas lutas concretas, né, seja por reforma agrária ou por moradia digna, uma ausência de muitos grupos de jovens que às vezes estão nas igrejas assim, ó, grupos grandes, numerosos. O que está acontecendo? Eles não estão vendo ou não estão surdos para esses clamores tão estridentes na sociedade? Não estão vendo ou não querem ver, né? É a grande questão. Esses grupos que você disse aí, Giovanni, é muito interessante a relação que eles têm conosco da Pastoral da Juventude. Quando os jovens do Levante participam de qualquer ação nossa. Do Levante Popular da Juventude. Levante Popular. Está espalhado em todo o Brasil, em todo né? o Brasil. Quando eles vêm participar conosco, eles falam assim, mas vocês não são católicos. A realidade eclesial que nós apresentamos para eles é muito diferente do que é apresentado às vezes nos meios de comunicação de massa, né? Que não passa de fato essa juventude que vai para a luta com o Sem Terra, com as brigadas populares. Dandara está aqui próximo. Poucos jovens religiosos ou não religiosos vão lá, né? Mas quando vai fazer um certo evento na Praça do Papa com um show católico, quantos mil jovens não aparecem? Então sim, não querem ver de fato. E daí às vezes a igreja até ajuda a não ver, porque quanto mais o jovem manipulado a igreja tiver, melhor a hierarquia vai ser. Quanto mais liderança a igreja ter, pior vai ser para ela para controlar essa liderança, para questionar
para incomodar. E é papel nosso, de cristão, né? Nós viemos para comungar, nós viemos para incomodar, né? Comungar tornar-se um perigo e viemos aí para incomodar, né? Então, sim, nós, enquanto pastorais da juventude, assumimos essa causa de incomodar seja quem for, hierarquia ou não, sociedade ou não, e o nosso papel é construir esse novo céu. Ô Laísa, está chegando aí a Jornada Mundial da Juventude. Nessa Jornada Mundial da Juventude, os jovens serão espectadores, passivos ou serão protagonistas? Então, é complicado, né? Assim, antes da Jornada Mundial, acontece a Semana Missionária, que é um momento em que as dioceses acolhem os próprios jovens e os jovens peregrinos, né? Vindo de diversos países. Eu acho que depende muito da realidade de cada local, né? Assim, existem lugares que vão acontecer semanas missionárias em que os jovens serão protagonistas e lugares que vão acontecer os jovens serem meros espectadores, né? Assim, e eu acho que é um momento, a jornada é um momento importante, né? Que a gente tem que estar presente, mas que a gente tem que pautar isso, a gente tem que ser protagonista da jornada e não simplesmente espectador, né? E até quando que a gente consegue ser protagonista nesse momento, né? Assim. Ok, Edgar, nós temos apenas 1 minuto. Você quer acrescentar? Vale ressaltar, Frei, que a jornada vai iniciar no mesmo dia que, infelizmente, celebramos a chacina da Candelária. É uma data profética para nós. Enquanto pastoral do menor que santo, sempre defendeu os menores e os adolescentes. Então a jornada vai iniciar no mesmo dia que aconteceu aquela chacina. E daí, o que tem a nos dizer a abertura da jornada no dia em que se celebra a chacina da Candelária? Ok, Edgar e Laísa, nosso tempo está quase terminando. Eu já aviso que quem quiser mais informações, tem um site também da Pastoral da Juventude, né? www.pj.org.br. É isso mesmo, né? Exatamente. pj.org.br. Rapidinho, Edgar e Laísa, quem quiser correr atrás de instrumentos e tudo para tocar a campanha da fraternidade de forma mais libertadora e profética, quais instrumentos ou onde que vocês sugerem? O próprio site da Pastoral é um dos instrumentos que nós temos. Temos também a rede de centros e institutos que trabalham com juventude aqui no Brasil. Então é só você digitar aí nos meios de comunicação, Rede Brasileira de Centros e Institutos, que vai te dar todos os contatos. Rede Brasil? Rede Brasileira de Centros e Institutos que trabalham com jovens. Então, os centros têm material específico para trabalhar a campanha da fraternidade a partir do nosso olhar enquanto igreja. Ele tem textos, vídeos, subsídios para encontros, tem muito material. O que não vai faltar é material. Em Belo Horizonte também vai acontecer o Seminário Arquidiocesano da Campanha da Fraternidade, na Igreja da Boa Viagem, no dia 23, de 8 às 13, né, promovido pelo Vicariato Social. 23 de fevereiro. 23 de fevereiro. E também o Vicariato Social faz um subsídio, né, com uma leitura social do texto base. Então, tá bacana a construção assim, dele. Então, assim que lançar também, será possível ter mais um material. Ok. Laísa Silva Campos, obrigadão pela sua participação aqui. Edgar Mansur, obrigadão. Obrigadão aos telespectadores que nos honraram com sua atenção. Obrigado de coração à direção aqui da TV Comunitária. Ao Bruno e ao Thales que nos ajuda na gravação aqui. E até o próximo programa, com a graça de Deus.